Fala pessoal, beleza? Bom ou não? Hoje nós vamos acompanhar um diagnóstico de um defeito, um Gran Siena 1.4. O carro veio de um parceiro, não é um diagnóstico complicado, um diagnóstico até tranquilo, mas o interessante desse caso é que ele nos dá oportunidade aí de fazer diagnóstico com transdutores. Então a gente tem a oportunidade aqui de estar além de estar fazendo o diagnóstico, né, está comentando algumas imagens de um diagnóstico feito aí com transdutores. Então, acho que agrega muito mais, né, do que só ver o diagnóstico, mas a análise dos transdutores, beleza? Esse carro, comportamento dele fraco, gerando código de falha de incoerência de sensor de fase. Ele veio de um parceiro, como eu falei. Esse parceiro já tinha conferido o sincronismo mecânico, então ele fez ali a conferência lá da correia dentada, tudo certo. Como havia o código de falha de incoerência de sensor de fase, ele pediu um diagnóstico avançado para evitar, né, de ficar ali no troca-troca de peças sem ficar resolvendo. Então ele pediu um diagnóstico avançado e é esse que nós temos as imagens para a gente fazer segmento nele aí agora. Então vamos lá, para a gente começar aqui, como ele tinha lá incoerência do sensor de fase, então a primeira imagem que nós temos aqui é do sincronismo virtual. Então nós temos aí a imagem, sensor de fase e sensor de rotação, Gran Siena 1.4, e se a gente fizer o cruzamento aqui, ó, do sensor de fase com o sensor de rotação, no PMS, ele está no PMS aqui no 17º dente, né? Ele tem que bater aqui com o sensor de fase. Então a gente pode conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, então aqui é o PMS do virabrequim. O eixo comando de válvula ou o sensor de fase deveria estar aqui, né, nessa linha vermelha. E ele está bem depois, ó. Se a gente pegar aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dentes da roda fônica. Se a gente considerar aí que cada dente desse são 6 graus, 9 vezes 6 vai dar 54 graus que o comando aí teoricamente estaria atrasado ou está atrasado, né? Como ele já foi conferido mecanicamente, qual é o problema aqui então? Então esse que é o diagnóstico que nós vamos partir para fazer aqui, iniciando aí com o transdutor de vácuo na admissão, fazendo aí o TVA. E aí a gente tem a imagem aí do TVA, que foi capturado. Tem aqui o TVA. E olha só, a imagem que nós temos do TVA é essa aqui. E a princípio não é uma imagem que a gente está acostumado a ver. A gente já vê alguma coisa de anormal nessa imagem aqui de um TVA. Vamos pegar aqui, para a gente ter, não ficar, né, muito vago, para a gente ter um parâmetro, vamos pegar aqui uma imagem de um TVA de um mesmo motor que estava funcionando bem. Então nós temos uma imagem aqui do mesmo motor, de um mesmo motor com o funcionamento perfeito. E essa imagem aqui que nós temos. Percebe-se aqui que o quê? Que a onda, né, totalmente diferente, que a gente tem um movimento aí das válvulas, né, a válvula de admissão, válvula de escape, fechamento de todas elas. E aqui só um triângulo, né, uma pirâmide aí formando. Então a gente já vê que alguma coisa aqui não está muito certo, tem alguma coisa de errado aqui na parte mecânica desse motor. Bom, se a gente pegar aqui né, a imagem que a gente tem de referência e pegar lá no 17º dente
do sensor de rotação, que é onde está o PMS, né, do primeiro e do quarto cilindro. Então, se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui no 17º dente, nós temos o que? O PMS do piston. Esse PMS do piston tem que cruzar com o PMS do eixo comando de válvula, que vai estar aqui no transdutor de vácuo, na linha de zero. Então, se eu puxar aqui a linha de zero, ó, tá aqui a linha de zero, aqui o zero aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, tá ok? Então, aqui eu tenho o zero e ele está batendo certinho, ó. Então, eu tenho o transdutor de vácuo na admissão, batendo com o 17º dente e um sincronismo correto aqui com o TVA. Aqui é uma imagem de um motor semelhante, porém com funcionamento perfeito, ou seja, uma imagem de um motor bom, funcionando bem, né? E a imagem que a gente tem, que a gente acabou de capturar, está aqui, e se a gente pegar ali o sensor de rotação, né, e pegar no 17º dente, então vamos pegar aqui, ó, vamos puxar ela aqui um pouquinho, ó, e vamos pegar aqui o 17º dente dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o 17º dente do PMS do virabrequim está aqui. E se a gente traçar aqui uma linha, na linha de zero, vamos pegar o zero aqui, ó. Zero está aqui no cantinho, ó, ok? E a gente vê o quê? Que o PMS do TVA, ou PMS do eixo comando de válvula, está o quê? Está para a direita, ele está atrasado, né? Da mesma forma que a gente viu que lá no sensor de fase com o sensor de rotação. Então, a gente está vendo aqui que o sincronismo mecânico também está fora. A gente tinha visto o virtual, né? Que o virtual, o comando de válvula realmente estava atrasado, e aqui a gente vê que também o sincronismo mecânico, o comando de válvula está atrasado. Pô, mas o mecânico já tinha conferido, né? Ele colocou a ferramenta, segundo me passou, colocou a ferramenta, conferiu e estava certinho. Por que está dando essa diferença? Vamos seguir então o nosso diagnóstico. Vamos partir agora para o transdutor de compressão. Então vamos pegar uma imagem aqui com o transdutor de compressão, fazendo aí um teste em cima desse motor também. A gente tem ele aqui. Vamos pegar aqui o transdutor de compressão. Está aqui a imagem para nós. Bom, então foi capturada essa imagem, transdutor de compressão, em cima desse motor. Vamos pegar aqui, a princípio, traçar uma linha na parte de baixo aqui desse gráfico. Aqui eu tenho o transdutor de compressão na fase de compressão, piston, né? Aí ele vem descomprimindo, que é a fase de explosão, abre-se a válvula de escape, aqui ele está na fase de escape, abre-se a válvula de admissão, ele entra ali na aspiração, né, na admissão, fecha a válvula de admissão, ele entra para comprimir, ele entra para a compressão, novamente, e segue o fluxo. Traçando aqui essa linha que nós colocamos aqui, ó, na parte de baixo, eu já percebo que o vale na descompressão ou na explosão, ele está bem mais abaixo do que o vale da admissão. Isso já me indica também um problema mecânico. Então, mais uma vez aqui um indicativo de um problema mecânico. Então, vamos pegar aqui agora uma régua e julgar aqui em cima desse transdutor de compressão. Nós vamos pegar uma régua e vamos colocar aqui em cima do transdutor para a gente ver aqui o movimento,
quê? De fechamento e abertura das válvulas. Deixa eu esconder essa linha aqui de baixo. Deixar só os ângulos aqui para nós. Então nós temos aqui, ó, 0 graus e aqui 720. Bom, pegando aqui com a régua, de bater o olho já dá para perceber também mais uma anomalia, mais um erro aqui. Se eu pego aqui, ó, os 180 graus e o 360 graus, eu vejo que está bem fora do que deveria ser. Eles deveriam estar mais ou menos nessa posição aqui, ó, o 360 e o 180. Se a gente puxar aqui ainda o 380 graus, que deveria estar, né, batendo, deixa eu abrir aqui um pouquinho, ó, 380 graus, que deveria estar batendo no meio da rampa, aqui, ó, nessa descida dessa rampa aqui, que é a abertura da válvula de admissão, né, que é a abertura da válvula de admissão, não, desculpa, porque a válvula de admissão ela abre mais atrás, ela abre aqui atrás, mas é a rampa da admissão, né? Então não vão confundir as coisas não, é a rampa da admissão, a abertura da válvula está um pouco mais atrás. Então aqui, ó, eu tenho, vamos pegar aqui primeiro o 380, ó. Bom, aqui eu tenho 380 graus. E aonde está, vou fazer aqui, ó, diferente, deixa eu marcar o 380 com essa aqui, ó. Isso, aqui 380 graus, tá vendo aqui, ó, 380, aqui com a linha vermelha, e com a barra azul aqui, ó, eu vou pegar o meio da rampa de admissão. Ele está dando ali, ó, em 404 graus. Então eu vejo aqui o quê? Que o comando de válvula está para a direita, né? Então eu consigo aqui no transdutor de compressão o mesmo diagnóstico que nós tivemos lá com o transdutor de vácuo na admissão. Mas aí eu preciso dos dois? Eu tenho aqui a possibilidade de fazer o mesmo diagnóstico com as duas ferramentas. Nem sempre eu vou ter a possibilidade de usar uma ou outra, mas aqui no caso eu tenho aí essa vantagem, né, de estar podendo usar as duas e fazer o diagnóstico e estar confirmando com uma o mesmo que já foi visto com a outra, né, apenas ali acrescentando um pouquinho mais aí do diagnóstico. Mas aqui eu consigo ver o quê? Que o comando de válvula está realmente aí para a direita. Então ele está atrasado, o comando de válvula aqui está atrasado. Agora, isso de uma forma prática, né, para a gente fazer esse diagnóstico, vou tirar aqui a régua de novo, uma captura dessa imagem, né, todas essas imagens que nós pegamos aqui, você pode pegar o que? Todas elas em uma única captura e fazer ali o diagnóstico ali bem rápido. E eu ainda posso fazer mais uma análise aqui, e a gente ainda precisa voltar para ver por que esse TVA está com esse desenho, que ainda, né, nós temos aí um outro detalhe. Por que ele está com esse desenho, que não é o desenho normal ali do TVA? Tudo bem, eu já vi que está fora de sincronismo, mas o porquê que está fora de sincronismo? Será que o mecânico conferiu errado? Então ainda tem algumas dúvidas para a gente tirar aqui. Bom, antes de seguir aí para essas duas respostas que nós precisamos, né? Por que o TVA está dessa forma e onde que está a falha aqui, sendo que o mecânico já conferiu esse sincronismo. Se eu cruzar aqui, ó, o TVA com o transdutor de compressão, eu vou pegar aqui o TVA na linha de 0, ó, vamos passar uma linha aqui no topo do transdutor de compressão, aqui, ó, deixar ele aqui, vou puxar aqui o 0, aqui, ó, aqui tem o 0 do transdutor de vácuo na admissão do TVA e vou jogar aqui em cima dessa linha, ó, trazer ele para essa linha aqui, pá, beleza. Aqui eu tenho o que? O PMS do TVA
e o PMS do transdutor de compressão. Então, o PMS do transdutor de compressão está nesse ponto e o PMS do TVA está lá na frente, está lá na linha azul. Então, também cruzando os dois aqui, o transdutor de vácuo na admissão com o transdutor de compressão, eu já conseguiria fazer esse diagnóstico, mesmo sem ter ali o referencial de sensor de fase com sensor de rotação. Imagina que você pegue um motor que você não tenha nenhuma informação dele, você não tem o sincronismo virtual dele. Eu posso fazer com os dois transdutores, o TVA e o transdutor de compressão, conferir ali o sincronismo, e aqui eu vejo que está errado. Então vamos matar agora as duas dúvidas que nós temos. Primeira delas, por que esse TVA está com esse desenho? Segunda dúvida, onde está a falha aqui, sendo que o mecânico já conferiu o sincronismo? Bom, vamos lá. Por que esse TVA está nessa posição? Vamos pensar um pouquinho. O TVA, eu acredito, talvez você já tenha escutado, ou né, a gente tem essa ideia de que ele é gerado pelo movimento das válvulas, abrindo e fechando. Ok, beleza. Mas não é só das válvulas. O vácuo está sendo feito com pistão descendo, válvula de admissão abrindo, válvula de escape fechando, válvula de admissão abrindo, ou seja, é o movimento de aspiração do motor, que é um TVA, é um transdutor de vácuo na admissão, então ele está pegando o vácuo, mas esse vácuo é exercido pelo movimento do pistão com o movimento das válvulas. Então, se houve ali um desencontro, né, se o sincronismo não está correto ali, automaticamente esse desenho já vai sair fora do padrão dele. Quanto mais ele sair, e aqui nós estamos, se a gente for olhar aqui, a gente está muito fora, né? A gente viu que está ali 9 dentes da roda fônica. Então, 9 dando ali 54 graus, ou seja, está muito fora. E aí acaba que o desenho ali do movimento do pistão com as válvulas, ele ficou ali um desenho todo irregular. E a gente pode ver que, apesar de estar, né, com esse desenho todo diferente, né, os cilindros estão, olha, bem equilibrados, tanto em cima, tanto embaixo quanto em cima, né, estão todos muito bem alinhadinhos. Bom, agora chegando ao final, né, qual o verdadeiro problema aqui, sendo que o mecânico já tinha conferido esse sincronismo? Será que foi um erro dele? Vamos ver o defeito aqui, ó. O defeito está aqui para nós, ó. A válvula VVT, ela estava travada. Se a gente, vou aumentar aqui um pouquinho, ó. A válvula que estava aplicada no carro, essa que está com essa peneirinha aqui, está até danificada aqui, a peneirinha aqui, ó. A gente vê aqui, ó, nesse ponto, ela está fechada, tá vendo? Então essa válvula está travada, as galerias aqui, né, de passagem de óleo, ela está travada. Aqui do lado uma válvula correta, que deveria estar aqui com essa passagenzinha aqui no cantinho aqui, ó, tanto aqui, ó, quanto aqui, ó. Então isso aqui estava o quê? Fazendo com que a polia variadora já atuasse ali com o motor já na marcha lenta, jogando o eixo comando lá para frente. Beleza? Então é isso aí e espero que tenha gostado. Se gostou, deixa para nós o joinha, beleza? Abraço e até a próxima.